Olá, você que acompanha as notícias durante todo o dia aqui no portal Flow News. Estamos mais uma vez, como toda quarta-feira, pertinho das 5 horas, 17h10, 17h15, para fazer esse bate-papo com famílias, no caso de hoje, mães que têm filhos atípicos, né? O que a gente chama aí de famílias atípicas também, né? Famílias que fogem daquilo que seria daquilo que a gente tem como o, entre aspas, normal, né? E que a gente sabe que normal não existe, né? Que as pessoas, elas têm identidade, cada pessoa é uma pessoa diferente. E na mesa hoje a gente tem aqui, vou inverter a câmera. Se apresenta para o pessoal. Sou a Flávia, sou mãe da Maria Luísa atípica, 14 anos, e do Pedro Henrique, atípico, 5 anos. Ele é autista. Certo. Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou Janine, mãe da Mayumi, 23 anos, típica, e mãe da Gabriela, 23, 7 aninhos, síndrome de Down. Eu sou a Fabiana, tenho 2 filhos também, a Glória com 23 anos, universitária, e o Miguel com 20. O Miguel é atípico, ele é deficiente intelectual e tem epilepsia. Ok. Fabiana, a gente estava conversando aqui em off. Sim. A respeito da questão da saúde mental das mães que vivem, né, nesse cotidiano de famílias atípicas. Semana passada, a gente teve aquele bate-papo com os pais e o psicólogo que estava aqui com a gente falou uma coisa que nos deixou extremamente preocupados. O abandono paterno, ele infelizmente é uma realidade em países como o Brasil. Não sei se por machismo, não sei. Pode ter aí uma lista de motivos. Dentro da realidade de famílias atípicas, o abandono paterno é ainda maior. E isso acaba, de alguma forma, sobrecarregando as mulheres e sobrecarregando as mães, né? E as mães acabam aí sofrendo bastante por conta dessa realidade. Fabiana, vamos começar assim. Conta como que é a sua, mais ou menos como que é a sua dinâmica com o seu esposo no que diz respeito ao cuidado com o Miguel. Tem a Glória que participa também, né? Sim, bastante. E aí a gente vai partindo daí. Olha, Alexandre, se eu falar que foi fácil, eu tô mentindo. Porque foi muito difícil. Quando o Miguel começou a ter as crises convulsivas, o Beto estava em São Paulo, eu aqui. Então, assim, ele meio que estava alheio à realidade que a gente estava vivendo aqui. Não por vontade, por necessidade. Ele tinha ingressado no estado e tinha pego aula lá em São Paulo. Então, não foi fácil, sabe? Ele sofreu bastante. Nós também tivemos muitos atritos. Até com questão de horário, de medicamento, sabe? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas só ir lá dar um remedinho. Mas assim, fazem 16 anos, 15 anos que a gente tem uma rotina que começa às 5 da manhã, vai até às 11 da noite de medicação com o Miguel. E isso vai se tornando cansativo. Aí fica aquela, não dá, dá você, e acabava que gerava atrito, uma briguinha ou outra. Só que graças a Deus a gente sempre colocou nossa família na frente de tudo. Em especial também o Miguel, né? A Glória também, mas mais o Miguel, que ele necessitava de um apoio maior. E a gente conseguia resolver. Buscamos ajuda profissional de uma psicóloga. Eu agradeço muito a PAI, porque nos momentos mais difíceis eu ligava lá, conversava com a Rosana, que é responsável pelo setor de saúde. Rosana, pelo amor de Deus, eu e o Beto, a gente precisa de uma psicóloga. Nós dois fazíamos lá as terapias lá na PAI, sabe, com a psicóloga, as conversas, e sempre foram muito boas. Então, eu não tenho do que reclamar. Hoje nós temos nossos horários de medicação, eu fico com a madrugada, que como o Beto, a nossa renda, mas
principal da casa é o trabalho do Beto e a sala de aula, então ele tem que estar descansado. Eu fico com o horário da madrugada, da medicação da manhã, e ele dá a medicação à noite. Né? Assim, uma participação, que às vezes os maridos olham e falam, ah, mas isso daí é pouco. Não, não é. Toda ajuda é bem-vinda. E como que é a sua dinâmica, Flávia? Então, eu assim, por ter participado muito com o Miguel, então foi um pouco mais fácil. Vale a pena falar para o pessoal, isso, vale a pena falar para o pessoal que está em casa, que a Fabiana, que acabou de falar, é sua irmã. A Fabiana é minha irmã. Então, 15 anos que a gente está nessa luta junto. Então, quando veio o diagnóstico do Pedro, foi mais leve. Né? Até porque eu não tenho que reclamar também do meu marido. Ele acompanha em tudo. Todo o tratamento, né? Tudo, o Juliano é muito presente. E assim, é muito importante. Tem que ter união, né? Tem que ser muito unido a família. Minha filha tem 14 anos, me ajuda muito. O Pedro foi muito aceito, muito. Contanto que quando eu levei no médico, eu falei o diagnóstico pro médico. O médico deu risada e falou assim, não vai chorar, mãe? Eu falei, não. Eu vim para pegar o diagnóstico para mim buscar recurso. Você já sentia no coração Já. E você já tinha experiência com o seu sobrinho, Isso, né? apesar de ser assim, comorbidades, problemas diferentes, mas eu já sabia, por eu ter uma filha típica, a gente já via uma certa diferença no Pedro, que o Pedro foi regressivo. O Pedro tudo se desenvolveu normal até 2 anos, quase 2 anos, aí ele foi parando. Então alguma coisa errada tinha. Então eu fui atrás do neuropediatra, né, conversamos muito, ainda foi assim uma consulta muito produtiva, a gente riu, não foi nada assim de tristeza, porque até falei pra ele, eu preciso de um caminho, hoje eu tô feliz porque eu sei o que buscar agora, porque até então é um bebê que nasceu na pandemia, é uma criança que veio depois de 9 anos, vem tudo, sabe, aquelas, como se fossem umas desculpas, né? Sim. Cada criança tem seu tempo. As teorias. Tem seu tempo, mas esse tempo tem que acontecer. E com o Pedro, ele estava perdendo as habilidades. Né? Então, assim, devido a tudo, os 15 anos de luta com o Miguel, a força, assim, da Fabiana e do Beto nos inspirou muito. Muito. Contanto que o Juliano chegou, tava no retorno do médico, estava todo mundo na casa da minha mãe, a Fabiana, o meu cunhado, todo mundo. O Juliano colocou o Pedro no ombro, não sei se a Fabiana lembra, e falou, chegou, tá aqui o nosso autista. Que era só isso que a gente queria confirmar. E começamos, terapia, né? Tudo com muita leveza. Eu não forço, não coloco ele numa carga que ele não aguente, porque meu filho é uma criança. E eu não quero que ele perca esse momento criança dele. Então ele vai na escolinha regular, ele vai nas terapias dele, mas tudo assim, tudo com o tempo. Ele tem o tempo dele ser ele também. Tá? Janine, e como que funciona, como que tem sido a sua dinâmica? Porque diferente, você tem uma formatação familiar diferente, né? Conta um pouco pra gente sobre isso. Isso, eu já sou separada há 4 anos, né? Gabriela tem 7 e é uma história assim que eu sempre guardei muito para nós, família e amigos, porque muita gente não sabia. A sociedade, enfim, tem esse preconceito de entender como um casal separados morar embaixo do mesmo teto. E eu vivi desse jeito por mais de 3 anos e meio, por conta da Gabriela. Quando a Gabriela nasceu, passamos por todo o processo ali de saúde, né, que foi o que mais pesou na situação dela. E a aceitação em relação à síndrome de Down para nós também não teve problema nenhum, né? Como eu já disse em outras lives, eu sempre amei pessoas com síndrome de Down, sempre tive muita afinidade com eles e Deus me deu uma de presente. Aí, passado um tempo, uns 2 anos, mais ou menos 3 anos, a minha relação com o pai dela, anteriormente, que já não estava muito boa, piorou, mas não por conta da criança, não por conta da deficiência da Gabriela, não, foi algo particular meu e dele mesmo. Só que aí veio a pandemia, minha filha casou, saiu de casa e eu estava me preparando para falar com ele sobre a separação de casa, porque de corpos nós já estávamos. E aí o que aconteceu?
veio a pandemia, eu pensei bem, meu Deus do céu, a minha filha casou. Veio a pandemia, a Gabriela, uma vida social normal como qualquer outra criança, saía para tudo quanto é lugar. Aí se restringimos de tudo. E aí eu falei, agora o pai sair de casa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí eu tinha preocupação dela regredir, né? No comportamento e em tudo. E eu me desdobrava para manter a Gabriela focada nas atividades dela durante o dia, durante a semana, tudo. E aí eu sentei, conversei com ele e falei assim, eu acho melhor a gente praticamente já está separado dentro de casa, né, de corpos, mas eu acho que não é o momento ideal para você sair de casa, por conta da Gabriela. Conversamos, colocamos umas coisinhas aqui, outra ali, se acertamos e achamos melhor conviver com ela daquele jeito. Eu não dava explicação para as pessoas, porque ninguém vem pagar as nossas contas e tal. E quem via eu no shopping com ele, com a Gabriela, nos passeios, nas festinhas, aniversário, lanchonete, em todo lugar que a gente já tinha o hábito de ir com ela, continuamos essa rotina normal. Andando dentro do carro, tal, eu vivendo a minha vida no meu particular e a dele também. Mas por conta da Gabriela, os afazeres, as tarefas de casa, o trabalho todinho era junto com ela e para ela, na intenção de não regredir, na preocupação. Hoje ele já foi embora, ele tem uma nova casa agora, com uma outra pessoa. Essa pessoa acolheu a minha filha, graças a Deus, é uma excelente pessoa, tá? Ajuda ele a cuidar dela quando ela passa o final de semana com ele, que eu acho que é uma coisa muito importante também. Você me desculpa estar interrompendo, mas era isso que... A pergunta que eu queria fazer é isso. Que eu voltei lá atrás, não, assim, é perfeito que você fez didaticamente, né? Você explicou certinho como que foi a coisa. Mas vale a pena a gente ressaltar isso, porque embora não deveríamos ressaltar as pessoas por fazerem uma coisa que é uma coisa que se espera dos humanos, né? Mas vamos deixar isso claro. Essa nova companheira do seu ex-marido, a nova companheira do pai da Gabriela. Da Gabriela. A nova companheira do pai da Gabriela também participa dessa dinâmica agora, quando eles... Então isso é algo positivo, né? É o que eu sempre falei. Essa era a minha maior preocupação. E essa é a minha próxima pergunta. Essa era a né? minha maior Como que estava a sua cabeça nessa questão aí? Como você chegou a surtar? Você chegou você ficava pensando, meu Deus, como é que vai ser? Conta pra gente um pouquinho. Não, porque quando ele saiu de casa, ele já saiu pra esse relacionamento. Certo. Entendeu? Então eu já estava conhecendo ela antes dele sair. Ela é uma pessoa já madura, responsável, ela tem um filho de 14 anos, atípico. Não, típico, né? Às vezes a gente perde. Típico. Convive às vezes com a Gabriela em algum passeio deles, né? Ela vai às vezes final de semana para casa do pai, fica com a namorada, com ele, saem passear, vão para todo lugar juntos. E aí quando ela retorna para casa, ela tá com bom comportamento, ela tá bem. Eu também preciso desse tempo de descanso, né? Porque cuidar a semana inteirinha não é fácil, né? Porque antes eu tinha a ajuda dele. Por exemplo, durante o dia era eu que fazia tudo, né? Era eu que levava para o dentista, para o médico, para a escola, reunião, enfim. À noite o banho era dele, a janta era dele, então escovar os dentes era ele. Então aí essa sobrecarga veio tudo para mim agora, que é eu quem faço sozinha. Então aí quando ela vai passar o final de semana com ele, é o momento em que eu descanso. Em que você tem esse tempo para cuidar de si. Sim, muito exatamente. Bom. Muito bom. Fabiana, você conhece bastante gente, tem conhecimento de muitas famílias. E isso que a Janine nos falou, de uma outra pessoa, né, que veio, um novo relacionamento do pai da Gabriela, que acolheu, que teve que entrou nessa dinâmica
familiar de forma positiva, de forma saudável, infelizmente não é muito comum, né? Nem um pouco. Vai muito da consciência do pai também, né, Alexandre? Ainda hoje à tarde eu estive conversando com o Dr. Zé Luiz de Lima, ele estaria com a gente, mas o netinho dele adoeceu, ele não pôde. Ele está cuidando do neto. Ainda ele comentou comigo: Fabiana, o meu consultório não tem criança com cólica depois da pandemia. Falei, sério, doutor? Por quê? Ele falou, por quê? Porque os pais participaram da gestação, participaram do parto e dos primeiros cuidados. A criança se sentiu acolhida. A paternidade foi descoberta novamente. A pandemia nas famílias teve esse lado positivo. E, infelizmente, esse reconhecer da paternidade vai de homem para homem, né? Na verdade, eu falo, o homem que é homem se reconhece pai. O homem que não é responsável se reconhece mantenedor. Porque tem essa mania, né? De falar, eu coloco tudo dentro de casa. Como se a mulher não fizesse nada. Né? Aí é onde existe esse sobrecarrego da mulher, a mulher fica sobrecarregada, a saúde mental vai pro buraco. Então, essa consciência paterna, infelizmente, foi se denegrindo. Acho que nunca houve, porque se a gente vê historicamente, os filhos sempre foram responsabilidade das mães, né? Tanto que tudo que o filho fazia errado era, mas também a mãe, nunca a responsabilidade era do pai. E eu gostei de ouvir isso, esse aspecto positivo da pandemia, sabe? Essa participação do pai, esse acolhimento, essa redescoberta da paternidade. Agora deixa eu perguntar para Flávia. E você, que hora que você tem para si, para os seus próprios cuidados? Para os meus próprios cuidados? Então, no meio de semana, né, eu que cuido do Pedro, escola, terapias, né, eu faço tudo isso com ele, né. Depois das 6, quando o Juliano chega, aí ele vai atrás do pai, ele fica grudado no pai, contanto que final de semana, todo sábado eu passo com a minha avó. Faz um tempo já, desde passou a pandemia, eu comecei a tomar café todo sábado à tarde com a minha avó, que ela já tem 94 anos, né, e ele sempre foi. Ele ficou tão grudado no pai que agora ele quer ficar com o pai, ele não quer ir comigo. Então, assim, ele me dá tchau, tranquila, o Juliano cuida, banheiro, banho, o que for preciso, o Juliano faz. O Juliano foi muito presente, muito. O Juliano, ele é gestor de uma empresa de pneus, né? Isso. Ele trabalha no comércio. Isso. E quem trabalha no comércio, às vezes, tem uns horários meio doidos, né? Tem horário doido. Mas ele sabe, mas ele consegue lidar com isso. Ele consegue e o Pedro espera. Já teve dias dele chegar 10h30 da noite e o Pedro tá lá. Pra brincar um pouquinho, ou pegar uma bola, levar, porque ele gosta de ver o Juliano. O autista, ele tem ficção por coisa que gira. E o Juliano gira a bola no dedo. E ele pega a bola e quer. Eu não sei fazer. Eu também não sei fazer. Então, e ele gira aquela bola e ele quer. E o Juliano é grandão. O Juliano pega ele no colo de um lado, pega a bola no outro e joga no telhado pra ele ver a bola cair. E ele quer, à noite, dependente do horário, ele quer que vai lá e joga a bola pra ele ver. Então é gostoso, assim, você ver a afinidade, né? O amor que um tem pelo outro. E sem contar que o Juliano, antes de mim, já falava que o Pedro era autista. Bem antes. Ainda um dia eu peguei e falei pra ele que eu tinha marcado o médico, né? Eu falei pra ele assim, Juliano, tá marcado o médico, e se? A pergunta, né? A pergunta, e se? Ele falou assim, e se não muda nada? E se vai continuar igual? E se nós vamos cuidar com amor? E se ele vai conseguir e vai progredir? Foi as palavras dele e deu uma força imensa. Porque faz muito assim, o pai, o marido, o companheiro, ele é essencial para a saúde mental da mãe, né? Precisa muito. A gente precisa dessa confiança, né? Certo. Janine, conta pra gente aqui. Nesse momento, de repente, algumas pessoas... A gente tem 3 realidades aqui bastante diferentes. E foi você, a primeira vez que eu te entrevistei, aliás, em off, não estava gravando nem nada, você falou que cada deficiência, embora a gente coloque as deficiências, né, com a nomenclatura, tá, é necessário, cientificamente é necessário isso, mas cada pessoa é uma pessoa e você pode pegar aí
com base naquilo que você falou, você pode pegar 100 pessoas com síndrome de Down, uma não vai ser igual a outra. Não. Né? Então nós temos aqui 3 formatações de família que, pelo que a gente está vendo aqui, está dando certo. Né? O objetivo é esse. Agora, então, no seu caso, o tempo que você guarda para si é nesse final de semana que o pai da Gabriela fica com ela e você se põe a fazer suas coisas. Sim, na realidade a gente ainda está se adaptando sobre quando ele fica com ela. Por exemplo, ele ficou sábado e domingo retrasado. Esse final de semana ele não ficou. Porque tem as questões de trabalho da Pabita também, né? A Pabita é a namorada dele, né? Ela tem ela trabalha num lugar que precisa estar lá final de semana, então aí a gente ainda está se ajustando nisso, né? Mas assim, sobre eu fazer uma unha, arrumar um cabelo, fazer algo pra mim durante a semana. Quando ela tá na escola. Tudo eu procuro fazer nos horários em que ela está na escola. Da 1 da tarde até as 5:30 eu tô liberada para os meus afazeres. Não só cuidar de mim, não. Também, né? Sua mãe, né? Eu tenho a minha mãe de 70 anos, né? Nós perdemos o meu pai. Perdemos, não gosto de falar essa palavra. Ele partiu há 1 ano e meio. E então eu passei a ter essa mais responsabilidade com a minha mãe, né? Ela tem 70 anos. A casa, por exemplo, assim, falta um gás, é eu que tenho que ligar para comprar, as contas da casa, é eu que tenho que ir, mercado, essas coisas. Então, tipo assim, eu não tenho só responsabilidade com a Gabriela, eu tenho a minha mãe, eu ajudo na casa, tenho meu irmão, mas ele trabalha fora, entendeu? Enfim, os cuidados assim uma sobrancelha, uma unha, tem os dias marcadinhos, tem as horas marcadas pra gente. Mas lembrando que essa vaidade minha, ela foi resgatada de 3 anos pra cá. Porque assim, os 3, 4 primeiros anos foi focado totalmente para a Gabriela. Sem fazer uma unha, sem fazer uma sobrancelha, cabelo todo... Né, de qualquer jeito, era totalmente focado para ela mesma. E quando uma mãe te procura e faz essas perguntas, porque tem esse detalhe também, né? Como várias pessoas vivem essa, então as pessoas acabam procurando, se espelhando, né? Mandando mensagem. Quando as pessoas perguntam, o que você fala? Quando, por exemplo, você acabou de falar, você acabou de expor a sua intimidade, agora falar dessa questão que você viveu 4 anos no automático, sem tempo para nada. Se você percebe isso na pessoa, você chama atenção, você fala, olha, tem que procurar um tempo para você. Exatamente. Eu me preocupo com as pessoas, né? Eu me preocupo com as mães atípicas, né? As que estão iniciando essa vida agora. Eu me preocupo com o psicológico delas. Aonde eu encontro uma, eu converso. Sexta-feira mesmo eu saí à noite, que saí até com a Gabriela, né? Gabriela é minha parceira de balada, sabe? Aí nessa baladinha nós encontramos, eu cheguei em casa, nós fomos dormir 3 horas da manhã. Sua mãe junto. E minha mãe junto, minha mãe também. Aí, todas as gerações. E aí eu nesse lugar onde eu estava, eu encontrei 2 mães, que foram as 2 mães que eu pedi para adicionar no grupo, né? Os 2 eram autistas, era um menino e uma menina. Aí conversei bastante com elas, tal. Inclusive uma delas falou assim: ai, Janine, eu já vi que você gosta muito de criança, então eu vou combinar com você qualquer hora para você cuidar do meu, para mim poder sair. Eu falei, eu tô precisando de alguém. Aí não, né? Aí não, né? Pra mim resgatar esse tempo, essa autoestima e esse tempo pra sair, passear, demorou. Então agora que eu resgatei, que eu consegui, então, né, dividir também já vai ser meio difícil. Mas assim, o exemplo, né, de estar sempre bem, sempre sorridente, sempre feliz,
né? Isso veio com o tempo, né? Eu sempre passo isso para elas. Eu tenho uma amiga que ela estava numa depressão terrível, e aí um dia eu vi uma foto dela bonita no Facebook, né? Com o cabelo todo natural, toda despojada. Aí eu falei, nossa, como você tá bonita. Ela falou, Janine, eu me espelhei em você. Eu me espelhei em você, porque você, por toda a sua situação, por tudo que você já passou, você sempre tá sorrindo, você sempre tá bem nas suas fotos, sempre tá feliz, então eu me espelhei em você. E não só ela, como mais umas 2, 3, ou seja, então, às vezes, eu sou criticada pelo meu Facebook, pelas minhas fotos, às vezes, já recebi críticas, né, sobre isso, mas isso pra mim não me interessa. O que interessa é eu saber lá atrás que eu já tirei amigas da depressão por conta das minhas postagens. Eu já fui bom exemplo para algumas amigas minhas que se espelharam em mim, entendeu? Na minha força, e me chamam muito de guerreira, entendeu? Toda guerreira também tem lá os seus, né? Como é que se diz assim? As suas fraquezas, né? Tenho sim as minhas, mas eu sempre tenho que mostrar força para todas. Fabiana, com base, pegando a linha do que a Janine nos falou, nós estamos aqui no oeste do estado de São Paulo, né? E a gente tem um ditado aqui, que eu acho que é o mesmo ditado lá para os lados de Minas Gerais também, que as pessoas veem as pingas que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente leva. Né? A Janine acabou de falar agora que pessoas que entram, né, no perfil das redes sociais e criticam o fato dela estar feliz. Ajuda a gente a entender isso, Fabiana, por favor. Então, Alexandre, é como se nós não tivéssemos esse direito, sabe? De felicidade. Inclusive, eu já passei por uma experiência dessa, de vir 2 profissionais aqui em casa, e elas saíram um tanto quanto decepcionadas. Com o quê? Chegaram, encontraram o Miguel feliz, brincando, do jeitinho dele, minha casa arrumadinha, eu feliz com meu filho. Você entendeu? O que as pessoas têm que entender é o seguinte: uma neurotipicidade não significa que a pessoa tem que ser infeliz. A pessoa tem que aceitar e viver da melhor forma que ela puder. Porque... A gente vê vários casos aí de pessoas que são milionárias e sofrem de depressão. Exato. Né? Então, todo ser humano merece ser feliz. É uma questão de ser gente, né? Sim, é um direito das pessoas. Já teve situações assim, das pessoas chegarem, nossa, eu não sei como você consegue rir. Falei, poxa vida, meu filho, além de ter as limitações dele, não poder fazer às vezes o que ele quer, o que ele tem vontade, quer ir pra balada, ainda tem que conviver em um lugar triste, sombrio. Não, aí que ele tem que conviver com pessoas felizes. E a gente vendo o progresso dele, a gente tem que estar feliz também. Legal. A gente já está chegando ao final desse bate-papo. É a primeira vez que você participa, né, Flávio? É a primeira vez. É a primeira vez. E falou muito bem. Sim. Né? Veio pagando de tímida, mas não é nada, não. Pode se despedir e pode falar aquilo que você quiser nesse momento. Então, eu queria, assim, convidar, né, todas as pessoas que queiram entrar em contato com o nosso grupo, né, um grupo de apoio. Acolhe as famílias, né, atípicas. Núcleo da Famílias Atípicas de Ourinhos. No Instagram. Nós estamos ali para ajudar, não é para julgar, tá? Todo mundo aqui tem uma história, você viu um pouquinho, né? Se colocar 2 pessoas numa caixa não cabe, ninguém é igual a ninguém. Então, assim, não pense no seu problema, pense na sua solução, tá? E que a gente consegue, junto a gente consegue. Muito tá? bom. Obrigada. Eu tenho um recadinho para dar. Amanhã nós teremos uma palestra com a doutora, ela é dentista, Eliana Zanardo, e ela é aqui em Ourinhos. Amanhã é dia 15 de junho, às 19. Estamos em 2023, Isso. você do futuro aí, ó. Nós estamos em 2023, você do futuro, presta atenção. Às 19h30, na sede da Unicesumar, tá? Avenida Altino Arantes, número 600, em frente à Associação Comercial. Gente,
eles cederam uma sala pra gente. Lembrando que a Unicesumar tem sido parceira, né? Sim, nós firmamos convênio para colocar as mães atípicas para estudar, para uma poder ajudar a outra. E essa dentista, a doutora Eliana Zanardo, ela é a única que trabalha aqui em Ourinhos, se eu não me engano, região, com a sedação consciente, que é própria para as pessoas que têm medo de dentista e, no nosso caso, para as pessoas com deficiência, né? Ela não causa dano, não é uma sedação assim, é uma coisa leve, né? Então nós vamos ter uma palestra com ela, ela vai falar pra gente da importância da saúde bucal e do tratamento, explicar a higienização dos dentinhos das crianças. Então eu gostaria que todo mundo participasse, tá? Maravilha. Se fizesse presente. E outra coisa, papais, vocês são importantes. Se a presença de um pai durante a pandemia evita cólica, imagina no dia a dia de uma criança atípica. Essa criança vai evoluir muito mais com a presença do pai e da mãe. Então, vamos ser conscientes. Não vamos ser só mantenedor. Vamos ser pai. Opa, maravilha. Então, muito obrigado. E obrigado a você que está acompanhando a gente aí. Até a próxima.